Olá, gente, tudo bem? Vamos continuar a falar a respeito da estrutura do átomo, né? A gente comentou a respeito do núcleo. Eu expliquei para a turma, né, para vocês acompanharem direitinho, que o átomo ele tem duas regiões, de acordo com os modelos que a gente abordou, né? Modelo Rutherford, Bohr, Sommerfeld, e as modificações que vieram depois desses modelos, adaptações, adequações, porque lembre, isso não passa de um modelo, algo que serve para justificar e para explicar algumas questões e algumas descobertas que o pessoal conseguiu fazer. Como é que se explica esse determinado evento? Bom, então, se para explicar esse evento, então o átomo deveria ser dessa forma. Então, é mais ou menos assim que se trabalha essa questão da estrutura atômica. Então, a gente viu que o átomo ele tem um núcleo, esse núcleo ele é pequeno, denso, tem uma carga elétrica positiva, que são os prótons, mas também tem uma carga nula. Esse componente nulo do nêutron, do núcleo, é chamado de nêutron, e que, juntamente com os prótons, define a massa do átomo. Essa massa, ela é representada, o número de massa, né, é representado pela letra A, e, portanto, ela é a soma de prótons, que é representado com a letra P, e de nêutrons, que é representado com a letra N. Então, prótons mais nêutrons constitui o número de massa, que é um conceito diferente do conceito de massa atômica. Massa atômica representa a média das massas dos isótopos dos elementos de determinado tipo de elemento químico. Então, por isso que quando a gente vai calcular o número de massa, naquelas questões que eu abordei na aula anterior, você, para achar o número de massa, você simplesmente subtrai o próton soma o próton e o nêutron. E vai dar sempre números inteiros. No entanto, quando for verificar o que tem na tabela periódica, não na que eu normalmente coloco na prova, que eu fiz uma modificação para que o aluno não precisasse utilizar aquelas frações, né? Aqueles números decimais. Mas ela vem com pontos decimais ou números decimais, identificando que, na verdade, não é um valor definido, é um valor médio, ou seja, é uma média dessas massas atômicas, tá? Desses números de massa dos isótopos de determinado tipo de elemento químico. Ao redor, ou seja, compondo o restante da estrutura atômica, a gente vai encontrar a eletrosfera. Essa eletrosfera contém a carga negativa, que são os elétrons, e quando a gente observa na natureza os átomos, até a gente comentou a respeito de uma coisa chamada de a natureza elétrica dos materiais. A matéria, por natureza, ela é neutra. No entanto, ela pode eventualmente adquirir cargas elétricas. Então, a que se deve isso? Essa neutralidade do átomo é em virtude de você, para cada próton que existe no núcleo, pequeno, denso, deve existir um elétron circundando nessa sua eletrosfera. Tá? Para manter a neutralidade, para cada carga positiva tem que ter uma carga negativa. Então, se um átomo tem 3 prótons e ele for neutro, então ele tem 3 elétrons. Se ele tiver 10 prótons e ele sendo neutro, ele tem que ter 10 elétrons. Se ele tiver 50 prótons, ele vai ter que ter 50 elétrons na sua eletrosfera. Agora, como esses elétrons vão estar lá? O que é que faz com que ele fique ao redor dele, mantendo a grande parte, a grande área, o grande raio atômico? Né? O raio é o tamanho que o átomo tem. Ele está centralizado, ou ele está provavelmente localizado em estruturas que a gente vai, ou regiões que a gente vai chamar de níveis de energia. Tá? Então, essa estrutura do modelo de eletrosfera é baseada naquele modelo atômico de Bohr. Lembrando que vai ter outras unidades ou outras regiões do átomo, onde certamente o átomo vai ser encontrado. Essa região vai ser chamada de subnível de energia. Então, o que a gente vai comentar aqui hoje é tentar finalizar essa questão da eletrosfera, fazer alguns comentários a respeito da estrutura da tabela periódica moderna, como é que ela é montada, tá? Nas suas famílias, nos seus períodos, o que é família, o que é período. Quais são as características na tabela que a gente deve observar para poder avaliar, fazer uma abordagem um pouco mais geral, para depois a gente falar das ligações químicas e aí sim das funções químicas de uma forma bem sucinta, já que a gente não tem como fazer uma coisa um pouco mais trabalhada, então tem que ser um pouco mais sucinto. Então, para isso, eu vou mostrar os slides aqui da turma, começando por esse, da nossa eletrosfera.
Só apresentar para a turma. Beleza? Então, a gente tem isso aqui. Ó. Bom, então, a eletrosfera é a região do átomo onde você vai encontrar os elétrons, e esses elétrons vão estar em níveis de energia. Cada nível de energia, ele vai representar o que a gente chama de camada eletrônica, certo? Então, para cada nível de energia, a gente vai representar uma camada. O nível de energia é o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, tá? Infinito. E as camadas eletrônicas a gente representa por letras, tá? Então, camada K, camada L, M, N. Então, o primeiro nível representa a camada K, o segundo nível representa a camada L. Tá? Então, cada elétron tem um nível de energia, não é necessariamente um lugar, é um nível. Esse nível de energia, a gente diz que o elétron contém o que é a chamada energia potencial. Por que energia potencial? Porque ele pode liberar, ele pode armazenar essa energia na sua composição. No entanto, quando a gente define o lugar exato, a região onde ele está, ele obrigatoriamente vai ter que estar numa determinada região do átomo em grande movimento, que aí a gente diz que é a chamada energia cinética, mas aí é o que a gente chama de subníveis. Então, os elétrons em camadas mais próximas do núcleo são mais estáveis e aqueles que são mais distantes são mais instáveis. Como é que a gente pode entender essa noção do átomo em relação à estabilidade? Lembra que eu comentei uma coisa anterior chamada de neutralidade. Um átomo neutro não quer dizer necessariamente que ele está estável. Para ele estar estável, ele tem que ter uma condição na sua camada eletrônica, não no núcleo. O núcleo ninguém mexe. Tá? É na eletrosfera. Então, essa eletrosfera, para dar uma estabilidade para o átomo, ela tem que ser incluída, ela tem que estar inclusa, na maioria dos casos, ou em grande parte dos casos, numa coisa chamada de regra do octeto. Ou seja, para encontrar estabilidade, a última camada, tá, que a gente chama camada de valência, ela deve conter 2, se ela só tiver a primeira camada, ou 8 elétrons, se ela tiver a partir da segunda camada completamente preenchida ou parcialmente preenchida. Então, essa questão de identificar se ele tem necessidade de haver uma alteração nessa eletrosfera para ele estabilizar, aí é o que a gente vai definir e vai conceituar uma coisa chamada de íon, né? Para que um átomo ele encontre estabilidade, às vezes ele tem a necessidade de perder os elétrons e às vezes ele vai ter necessidade de ganhar esses elétrons. Agora, quais são os elétrons que são mais perdidos? Sempre das últimas, tá? Ou da última camada. Por quê? Porque imagine o seguinte, imagine que você tenha um disco, tá, em movimento. Aqui você marca o ponto central do disco e o movimento sempre no movimento constante, digamos assim. Então, se você colocar um ponto próximo do centro e um ponto na periferia, você imagine que ele vai dar uma volta completa. Esse ponto daqui, ele só tem esse espaço pequeno para percorrer e chegar aqui. No entanto, o outro ponto que você marcou na mesma linha, para ele sair daqui, percorrer essa distância enorme e chegar aqui de novo, no mesmo lugar e igualmente, o de baixo é um espaço pequeno, então a velocidade dele é pequena. No entanto, o segundo ponto que eu imaginei, segundo ponto imaginário, na palma da mão, lembrando que o centro, a gente observa a partir do centro, o espaço que ele percorre é muito maior. Então, se um elétron estiver muito próximo do núcleo, o movimento dele é mais lento. Se ele estiver mais distante do núcleo, o movimento dele é mais rápido. Agora, imagine você, tá, numa situação como essa, não um elétron, imagine você. Você colocou um colega lá de você próximo de um aparelho que gira, tá, como aquele samba lá que o pessoal gosta no Natal, nos parques de diversões. Um próximo do centro, fazendo movimento rotacional, e você lá na periferia, lá na borda. E você fica em pé. O cara no centro fica em pé e você fica em pé. Quem é que tem maior probabilidade de ser jogado para fora? Quem está mais na periferia. Porque como ele está em grande velocidade, o equilíbrio dele não é tão grande. Mas quando ele está com a velocidade um pouco menor, então a chance dele estar equilibrado é bem maior. Então, os elétrons que estão mais distantes, como eles estão em grande movimento, a chance dele sair ela é maior. Por isso que a gente diz que eles são menos estáveis. E aí é o elétron que vai ser perdido para poder estabilizar a estrutura atômica.
O núcleo, gente, o núcleo é tão bem concentrado que se você fizer qualquer alteração para que um próton saia, esse próton não sai, esse próton explode. Tá? Então, você enriquece o núcleo com tanta quantidade de energia que pode provocar uma grande explosão. Tá? Por isso que a chamada bomba nuclear, ela é resultante do enriquecimento em energia do núcleo atômico, e esse núcleo, quando ele explode, libera toda a quantidade de energia que foi armazenada. Tá? E aí a explosão, vocês conseguem ter uma noção pelo histórico das bombas atômicas que foram lançadas. Cada camada eletrônica pode conter um número máximo de elétrons, tá? Tem um número mínimo, que é 1, e um número máximo, que aí vai depender da localização dessa camada. Como é supostamente uma coisa teoricamente infinita, então você poderia ter várias camadas infinitamente para explicar a existência de diversos átomos. No entanto, teoria é uma coisa, prática é outra. Na teoria, a quantidade de camadas eletrônicas ela é uma coisa infinita, mas na prática a gente encontra apenas 7 camadas eletrônicas. Essas camadas eletrônicas a gente consegue definir aqui de acordo com o seu nível de energia. Então, os elétrons que estão só no primeiro nível de energia, eles estão representados pela camada K. Quem está no segundo nível é representado pela letra L. M, N, O, P e Q. Então, aqui representa o nível de energia e cada letra dessa representando a camada. Tá? Imagine que você tenha o núcleo, imagine um semicírculo, um círculo completo ao redor desse núcleo, seria a primeira camada, mais próximo do núcleo, a segunda camada mais distante, a terceira camada mais distante, a quarta camada mais distante e assim sucessivamente. Representando que cada camada ela contém um número mínimo e um número máximo. Agora, qual é esse número mínimo? Bom, para achar esse número mínimo, tem uma regra, uma fórmula que a gente aplica, 2n ao quadrado. Esse n representa o número do nível. O número do nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, quando você faz essa multiplicação, 1 elevado a 2, que é 1, vezes 2, então essa primeira camada, K, ela contém no máximo 2 elétrons. Tá? O número mínimo é 1, o número máximo 2. Se eu colocar aqui, substituir esse n pela segunda camada, 2, 2 elevado a 2, 4, vezes 2, 8. Então, essa segunda camada cabe no máximo 8 elétrons. Aqui na terceira seria 3 elevado a 2, 9 vezes 2, 18. Tá? Então, essa daí seria a quantidade máxima. Qual seria o número mínimo? 1. E a quantidade máxima, 18. 2n ao quadrado. Se esse n for a quarta camada, tá? 4 elevado a 2 dá 16 vezes 2, 32. Se essa quinta camada for a que a gente está calculando, então é 5 elevado a 2, 25, vezes 2, 50. 6 vezes 6, 36, vezes 2, 72. E 7 elevado ao quadrado é 49, vezes 2, 98. Então, na teoria, teríamos essa quantidade enorme de elétrons para cada uma dessas camadas. Mas na prática, existem quantos? Bom, na prática, pela quantidade de elementos químicos que tem e pela forma que a gente faz a distribuição dos elétrons em cada camada, então a gente tem na primeira camada apenas 2, na segunda 8, na terceira 18, na quarta 32, e aí agora vem o que na prática a gente encontra. 32 na quinta, 18 na sexta e 2 ou 8 elétrons na sétima camada, porque vai depender dos átomos que foram identificados, tá? De acordo com a quantidade que tem. Então, se eu somar aqui, dá 10, 28, 30, 60, 90, 100, 110, 118. Então, somando aqui, no máximo encontraríamos, somando todos os elementos de todas as camadas, 118, que são os 118 elementos que a gente encontra na tabela periódica moderna. Tá? Depois eu mostro ela para vocês, vai ficar mais tranquilo. Só que para cada nível de energia, existe um número máximo de subníveis. E essa quantidade de subníveis, onde o elétron vai estar em energia cinética, lembre, energia potencial é no nível. Energia cinética, o elétron vai estar com ela, ou seja, em grande movimento, no subnível de energia. Para cada nível, existe um número máximo de subníveis. E para cada subnível, tem um número máximo de elétrons. Então, por exemplo, cada camada tem a quantidade de subníveis represente igual à quantidade ao número do nível. Então, por exemplo, se é o primeiro nível, ele só tem um subnível. Se é o segundo nível, ele tem 2 subníveis. Se é o terceiro nível, ele vai ter
ter 3 subníveis. E assim sucessivamente. Então, teoricamente, quem tiver a 7ª camada, ele está o 7º nível, então tem 7 subníveis aí. Teria possibilidade de ter 7, mas na prática a gente vai ver que não vai dar, porque não há suporte suficiente para tantos elétrons na estrutura desses átomos. Então, esses subníveis aqui, que é o que eu estou dizendo para vocês, ó, o nível de energia, primeiro, então ele só tem 1. Tá? No segundo nível, ele tem 2. Terceiro, qual é o número desses subníveis? Número 0, número 1, número 2, número 3, número 4, 5, 6, e assim sucessivamente. Certo? Mas agora acontece o seguinte, esse primeiro nível, a gente já fez um cálculo lá atrás, que o primeiro nível ele tem, no máximo, 2 elétrons. Então, o único subnível que ele tem, que é o subnível chamado número 0, ele tem também só 2. A segunda camada, ele tem 2 subníveis, o 0 e o 1. Se no 0 já tem 2, então no subnível 1 ele tem que ter 6. Para quê? Para somar isso daqui dá 8. Bom, se é a terceira camada, então ele tem 3 subníveis. O primeiro deve ter 2, o segundo subnível, que é o subnível 1, ele deve ter 6, e o terceiro deve ter 10. Por que tem que ter 10? Porque tem que somar e dar os 18. Por isso que aqui tinha que ter 14 e tal, e assim sucessivamente até dar os valores. Por que eu parei aqui? Porque na prática mesmo, não existem infinitos subníveis. Na prática mesmo, a gente vai encontrar apenas 4 subníveis. Esses subníveis são número 0, 1, 2 e 3, e a gente vai representar por letras. Letra S, o primeiro, letra P, letra D e letra F. Certo? Então, cada nível, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os subníveis, desculpe, as camadas eletrônicas, K, L, M, N, O, P, Q. O número do subnível, 0, 1, 2, 3. E o subnível, certo? O subnível S, P, D e F. Quantidade máxima de elétrons para cada subnível. 2 para S, 6 para P, 10 para D e 14 para F. Bom, esses subníveis e esses níveis de energia, eles são importantes porque, a partir daí, a gente pode fazer a distribuição dos elétrons nas camadas, para saber quantos elétrons tem na primeira, para saber quantos elétrons tem na segunda camada, quantos elétrons tem na terceira, e aí conseguir definir se esse átomo precisa ganhar os elétrons para estabilizar, ou se ele precisa perder os elétrons para estabilizar. Então, essa distribuição eletrônica, ela é feita a partir do diagrama de Linus-Pauling. Então, as camadas eletrônicas são preenchidas de acordo com o nível de energia dos elétrons, não é à toa que a gente faz. Primeiro preenche as camadas mais internas, para depois ir colocando os elétrons que têm maiores energia, ou maior energia. Então, o nível de energia é medido somando o número do nível, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e o número do subnível. Subnível S, que é o 0, subnível P, que é o 1, D, que é o 2, e F, que é o 3. Então, quando a gente faz a soma do nível e subnível, aquela soma que for menor, a gente coloca primeiro. Aquela soma que for maior, a gente coloca depois. Se as somas forem iguais, 2 para um, 2 para o outro, 4 para um, 4 para o outro, então o que a gente faz? Preenche sempre o que tiver mais internamente, ou seja, o mais interior da estrutura do nível da eletrosfera. Então, teoricamente, existem infinitos subníveis e níveis, mas na prática existem apenas 4, como eu já tinha feito para vocês. Então, como é que a gente faz essa distribuição eletrônica? A gente tem uma distribuição que a gente chama de distribuição energética, que vai seguir o diagrama de Linus-Pauling, que eu vou mostrar para vocês aqui como é que vai seguir, não tem o que fazer, é uma rota só para ser produzido. Então, a gente tem a distribuição energética e a geométrica. A geométrica é quando a gente organiza e deixa o átomo bonitinho. Vocês vão encontrar, se vocês pegarem o livro de vocês, vocês vão identificar que vai estar o átomo com o núcleo central, primeira camada, segunda camada, terceira camada, quarta e assim sucessivamente. Tá? Como se fossem as linhas de um disco de vinil. Não sei se vocês já viram o disco de vinil. Tem umas linhas assim, tem um ponto central, onde a gente prende na vitrola, e ele tem as linhas perfeitas ao redor. Claro que o átomo não é necessariamente uma estrutura perfeita. Bom, então, a distribuição energética, a gente segue o diagrama de Linus-Pauling, e por ela a gente vai encontrar sempre o chamado elétron mais energético, que é sempre o último da distribuição. Quando
Quando ele vai distribuindo 1, 2, 3, S2, S3, tá? Sucessivamente, que eu vou comentar daqui a pouco, onde a gente parar, não importa em qual posição ele está, se é mais interno, se é mais externo, não importa. Onde parar a distribuição, ele vai ser sempre o elétron mais energético. Depois que a gente organiza as camadas eletrônicas, primeiro nível, camada K, segundo nível, camada L, terceiro nível, camada M, e vai definindo, somando quantos elétrons tem para dar a final, e aí a gente vai achar a última camada. Essa última camada é chamada camada de valência, certo? É a partir dela, quando a gente faz a camada de valência, que vai precisar, se o átomo vai precisar ganhar os elétrons para encontrar estabilidade, ou se vai perder esses elétrons. Esse diagrama de Linus-Pauling, a gente define as camadas, K, L, M, N, lembrando que cada camada, na verdade, é um nível, primeiro nível, segundo nível, terceiro, quarto, quinto, lembrando que cada nível tem subníveis. Quais seriam eles? Primeiro nível, 1. Quantos elétrons ele tem? 2. Está vendo aqui, ó? Então, esse númerozinho que está aqui em cima, ele representa quantos elétrons tem nesse subnível. Tá? Então, o primeiro nível só tem um subnível e eu tenho 2 elétrons nele. Então, 1s2. O segundo, ou então o número máximo dele, 2. O segundo nível, ele tem 2 subníveis. Subnível S e o subnível P. 2 no S, 6 no P. Porque somando tem que dar 8 elétrons da camada L. No terceiro subnível, S, P, D. Somando aqui, 6 mais 2, 8, mais 10, 18. Então, 18 elétrons. Lembrando que para eu somar os elétrons, eu somo o número de cima. Esse número maior, ele só identifica o número que está, ou seja, o nível que ele está. Se é a camada K, se é a camada L, M. Bom, então a gente tem aqui no quarto 4 subníveis. Teoricamente, no 5 eu teria 5 subníveis, mas na prática a gente só vai encontrar 4 também. Então, vamos somar 32. 2 mais 6, 8 mais 10, 18 mais 14, 32 elétrons. Tá? Nos dois casos. O sexto nível, ele tem 3 subníveis também, porque lá a gente só vai encontrar no máximo 18 elétrons. E o último nível, nesse esquema eu coloquei um só, mas na verdade poderia ser S2, P, 7P, 6. Observe que eu estou colocando umas linhas diagonais, e essas linhas diagonais, essas setas, na verdade, ela identifica como é que você vai fazer para chegar a orientar e distribuir os elétrons do átomo. Tá? Pegando sempre as camadas mais internas, então a gente vai começar a distribuir pela camada mais interna, 1s2, que é a primeira, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, mas por que não preencher assim? Tá? Nessa linha, preencher aqui todo, depois preencher essa, porque a gente vai distribuir de acordo com o grau de energia. E aí eu disse para vocês que quando a gente soma o número do nível 3, mais o número do subnível, tá? Que é 0, 3 mais 1, que é 4, 3 mais 2 é 5. 4 mais 0 é 4. Então, esse daqui, somando esses dois, dá 5. E somando o 4S, só dá 4. Não 4 elétrons, tá, gente? É o número do nível mais o número do subnível. 0, 1, 2, 3. Tá? Então, se eu somar 4 mais 0 dá 4, 3 mais 2 dá 5. Então, quem é que eu vou preencher primeiro? O que tem um número menor. Depois eu vou preenchendo o maior. Se os números forem iguais, como por exemplo aqui, ó, 3 mais 2, 5. 4, P representa 1, então 4 mais 1, 5. Eles dois são iguais, tá? São iguais nessa quantidade, nessa soma. Mas quem é que eu vou preencher primeiro? Quem está mais interno. Depois eu preencho quem está mais externamente. Então, por isso, tá? A gente explica para que o aluno tenha noção por que é feito assim, não nessa linha horizontal, em camadas, não. É preenchendo de acordo com o grau de energia, sempre fazendo e seguindo essas pontuações aqui. Então, eu tenho algumas questões para a gente fazer. Determine a distribuição energética e geométrica dos seguintes átomos, lítio, cloro e estrôncio, tá? São os 3. Para isso, a gente vai ter que pegar esses dados da tabela periódica, lembrando que a tabela periódica, gente, ela não é colocada de forma desorganizada. Cada camada, cada elemento químico da tabela periódica, ele é organizado e colocado aí de acordo com o valor crescente de número atômico. Esse número atômico a gente já viu, ele representa o número de prótons. Então, por isso que no átomo não pode haver nem perda nem ganho de prótons. Porque, por exemplo, se o neônio ganhar um próton, ele deixa de ser neônio, ele vira sódio.
Se o sódio ganhar um próton, ele deixa de ser sódio, porque ele fica com 11, ele passa a ser 12, e 12 é o magnésio. Então, os átomos, se ele perder ou ganhar próton, ele muda o tipo de elemento químico. Então, o que ele pode fazer é perder ou ganhar os elétrons, tá? Porque o que define o átomo é o número do átomo, tá, gente? O número atômico, que é, na verdade, o número de prótons. Então, observa, 1, aqui vai ter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Observe que ele tem sempre uma sequência crescente, só que aqui, por exemplo, quando chega em 56, ele passa para 72. Por quê? Porque esses números aqui, eles representam essa sequência toda, que vai do 57 até o 71. É a série dos lantanídeos. Da mesma forma, na sétima linha, tá? Tá vendo aqui? A primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. Então, chegou nessa sétima linha, de 88 passou para 104. Por quê? Porque esses números todos estão nessa sequência aqui de baixo, que é a série dos actinídeos, tá? São elementos radioativos. Então, essa tabela periódica ela é distribuída, os átomos em linha e em coluna. O que define a linha? A quantidade de camadas eletrônicas. Se o elemento estiver na primeira linha, ele só tem a primeira camada, segunda. Se ele estiver na terceira, ele só tem a terceira. Se ele estiver na quarta, ele só tem 4 camadas. Se ele estiver na quinta, só tem 5 camadas. Se ele estiver na sexta, já tem 6 camadas. E se ele estiver na sétima, ele tem 7 camadas eletrônicas. Se, porventura, encontrasse um elemento químico com o número atômico 119, ele seria colocado aqui. E ele teria 8 camadas eletrônicas, tá, gente? Então, à medida que for encontrando os átomos, vai distribuindo essa tabela periódica. Daqui a certo tempo, ela pode ficar um pouquinho maior. Só não vai mudar aqui em cima, tá? Então, observe que ela também tem as colunas, linhas e colunas. Cada coluna representa uma família. Então, se eu somar aqui, vão ter 18 colunas, certo? Só que essas 18 colunas, elas têm uma organização um pouquinho diferente. Por quê? O que é que a gente considera aí nas colunas? Propriedades químicas, ou seja, como distribuição eletrônica. Quando a gente vai fazer a distribuição eletrônica, todos esses elementos da primeira coluna, eles têm a mesma distribuição, a mesma configuração, principalmente na sua última camada, que a gente chama de camada de valência. Então, por exemplo, os elementos que estão aqui na primeira coluna, todos eles terminam em um S1, tá? Ou S1, 1S1, 2S1, 3S1, 4S1, tá? Então, eles têm sempre um elétron na última camada. Esse aqui tem 2, os daqui tem 3, 4. Observe que esses aqui também eles estão enumerados. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. São as famílias A, são os elementos representativos, porque eles são bem organizadinhos. Por que eles são organizadinhos? Porque eles se encaixam na regra do octeto que eu vou comentar com vocês, que é aquela que o átomo, para encontrar estabilidade, ele pode perder ou ganhar elétron para ficar com 2 ou 8 elétrons na sua última camada. Os elementos que estão colocados aqui embaixo, todos eles são da família B. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. Observe que a 8B ela tem 3 famílias. Por quê? Porque a configuração eletrônica dele é muito parecida, as propriedades químicas dele são muito parecidas, então a gente engloba como se fosse uma família só, e aqui a gente tem 1B e 2B, certo? Então, são os elementos de transição. E esses aqui, que estão nas linhas de baixo, a gente chama de elementos de transição interna. Elementos representativos, elementos de transição interna. Mas observe que cada coluna também ela tem uma marcação, né? Então, por exemplo, todos esses elementos aqui, tirando o hidrogênio, que é um gás, todos esses elementos que seguem essa linha desse verde mais escuro, daqui para cá, tá? desse ponto, 116, o 83, o 50, o 31 e o 13, daqui para cá, todos eles são considerados metais. Então, aqui a gente tem hidrogênio, metais, semimetais, boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio, polônio e astarco, tá? Desculpe, e polônio. Então, todos eles aqui, eles são considerados semimetais. Aqui são ametais, todos eles, certo? Todos eles são ametais. Cada coluna também ela tem um nome, tá? Das famílias A, da família B não tem nome não, tudo anônimo, tá? É anormal, no caso, né? Não tem essa normalidade de distribuir por nomes. Então, aqui, família dos metais alcalinos, tirando o hidrogênio, claro, metais alcalinos terrosos, toda a legenda está aqui na tabela, família do boro, família do carbono,
família do nitrogênio, família dos halogênios, aqueles que provocam combustão, e famílias do calcogênio, aqueles que produzem sais. E os gases nobres, porque todos eles são bem bonitinhos. Ou eles têm 2 ou 8 elétrons na sua última camada. Geralmente, eles não têm a possibilidade de se ligar com outro tipo de elemento químico. Tá, então, isso daí é a noção geral da tabela periódica. O que é que a gente vai pegar daqui da tabela? Quando eu colocar para vocês na prova. Vocês vão identificar, claro, não vai ter o nome do elemento químico lá, ele vai ter só o símbolo e o número atômico. O que é que a gente vai precisar dessa avaliação? O número atômico. Para achar aquela distribuição eletrônica que eu coloquei nessa questão aqui, determinar a distribuição geométrica. Então, eu preciso saber o número de elétrons de cada um desses átomos. Como é que eu acho o número de elétrons? Por exemplo, do lítio. O lítio, para achar quantos elétrons ele tem, eu pego o número atômico, 3. Porque o número atômico é o número de prótons. Então, se ele tem 3 prótons, ele tem 3 elétrons. O outro é o cloro. O cloro tem número atômico 17. Então, ele tem 17 prótons, 17 elétrons. E o outro é o estrôncio, tá? Que é o SR. O estrôncio, ele tem 38 de número atômico. Então, ele tem 38 prótons e 38 elétrons. Então, a partir dele, a gente vai fazer a distribuição eletrônica. Como é que a gente faz? Então, vai seguir o diagrama, seguindo as setas. A gente vai somando esses valores que tem aqui em cima, 2, 2, 6, até dar essa quantidade de elétrons. Tá vendo? Número atômico 3, número de elétrons 3. A gente vai distribuir até dar 3. 1s2, 2s1. Tá? Não pode ser 2 aqui, porque se eu colocar 2, somando 2 mais 2, daria 4. Eu só tenho 3 elétrons. Então, eu posso ter de 1 a 2. Então, não pode ser 0, tá, gente? Porque 0 não existe. Não tem elétron ali. Então, 2 mais 1, 3. Então, a distribuição energética. Distribuir onde é que está o elétron mais energético? 2s1. Só que essa distribuição é tão pequenininha e bonitinha que a gente tem aqui camada K e o 2 representa a camada L. Então, 2 na primeira e 1 na segunda. Então, como ele já tem a primeira completamente preenchida, a tendência dele é perder esse elétron para ficar com esses 2 e aí estabilizar. Então, quem perde elétron fica negativo, desculpa, fica positivo. Tem uma carga positiva, uma negativa. Eu perdi essa carga negativa, só vai sobrar o positivo. Tá? Então, ele fica positivo mais 1. O outro elemento que tem aqui, para a gente fazer essa distribuição, é o cloro. Como ele é maiorzinho, então a gente tem que somar até dar 17. Então, a gente vai 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, certo? Ou 3p6. Só que aqui eu não coloquei 6, tá vendo? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Somando, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, 12, mais 5, 17. Se eu colocar 6, daria 18. Já não seria a mesma coisa, né? 18 é outro elemento químico lá. Então, a distribuição geométrica é quando a gente organiza. Então, camada K, camada L e camada M. Nesse caso, a M já tem 7. Bom, se ela já tem 7, ela não vai perder 7, vai dar muito trabalho para ela. Ela vai ganhar 1 para ficar com 8 e estabilizar de acordo com a regra do octeto. Então, quem ganha elétron fica com a carga negativa. Quem perde elétrons fica com a carga positiva, beleza? Então, essa daqui é onde a gente tem o elétron mais energético e aqui é a chamada camada de valência que está em verde. Esse daqui, como ficou maior, eu dividi em cores mais abrasivas, né? Mais que destaca um pouco melhor. Então, você tem aqui, ó, Z igual a 38, 38 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, vem para cá para cima, 3d10, 4p6, até dar 38. Então, onde é que dá 38 aqui? Ó? 1s2, 2s2, 2p6, tá vendo? Então, seguindo essa linha, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2. Bom, 2 mais 2, 4. Lembra que eu não somo o número, porque o número grandão aqui de baixo, ele é, na verdade, o número do nível só. A gente vai, para identificar quantos elétrons tem, são esses números de cima. 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. 10 mais 2, 12. 18, 20, 30, 36, 38. Então, parei no 5S2 porque fecha os 38. Observe que ele não está bem organizado, tá vendo? 1, 2, segundo nível, terceiro, quarto, quinto. Aí misturou tudo.
Então, o que a gente faz na geométrica? Organiza, para ficar bem bonitinho. Onde tem um eu coloco separado, onde tem 2 eu coloco junto, onde tem 3 eu aproximo, onde tem 4 eu aproximo e onde tem 5 eu aproximo. Por quê? Porque aí a gente sabe que camada K é 2, somando aqui dá 8, somando aqui dá 18, somando o amarelinho daqui dá 8, e o 5S2 representa a camada O, 2. Como ele tem 2 e essa daqui já tem 8, o que é que ele faz? Perde esses 2 e fica positivo, ele se torna um íon, certo? Ele se torna um cátion. Porque cátion, quando perde fica positivo, a gente chama de cátion, certo? Essa é a nomenclatura. Lembrando aqui que a tabela periódica ela tem os períodos, que são as linhas da tabela periódica, e indicam o número de camadas eletrônicas que cada elemento químico apresenta. Os elementos químicos estão ordenados em ordem crescente, ou estão arrumados, né? Para não ficar redundante. Em ordem crescente de número atômico, massa atômica também, foi o primeiro ponto a ser trabalhado, de acordo com Mendeleev, mas depois foi remontado e definido de acordo com o número atômico. As famílias, elas são 18 colunas da tabela periódica. Os elementos são organizados de acordo com as propriedades químicas e de acordo com a configuração eletrônica. A gente tem as famílias A e B e os elementos de transição interna. Lembrando ainda que tem os metais, os semimetais, os não metais e os gases nobres como componente e característica da tabela. Algumas características dos elementos químicos a gente também pode organizar, tá? E analisar de acordo com a visibilidade da tabela periódica. Por exemplo, conceito como eletronegatividade. Gente, ó, eletronegatividade, como é que o átomo vai ficar? Ele vai ficar negativo. Só que para ele ficar negativo, ele vai ter que ganhar elétrons. Então, quem é eletronegativo, ele tem uma tendência a ganhar os elétrons. Quem é eletropositivo, ele tem uma tendência a perder os elétrons, certo? De acordo com o número de camadas, por exemplo, eu expliquei para vocês que o núcleo é pequenininho e a eletrosfera grande. Então, o tamanho do átomo depende do tamanho da eletrosfera. Então, se eu tenho uma eletrosfera com 2 camadas e uma com 5, bom, quem é maior? Quem tem 5, certo? Se eu tenho dois elementos com 5 camadas, mas um eletropositivo, então ele tem tendência a puxar os elétrons para o núcleo. E se eu tenho um que é eletronegativo, ele vai ter uma tendência a distanciar esses elétrons do núcleo. Então, quem é mais eletropositivo tende a ser menor, quem é mais eletronegativo tende a ser maior. Raio atômico nada mais é do que o tamanho do átomo. Lembrando que num círculo, quando você faz um círculo completo, atravessando ao meio, ele é o diâmetro. Quando você pega só até a metade, a gente diz que é o raio, né? Por isso que a gente chama de raio discreto, tá? Porque ele vai só até o centro. Então, o raio atômico, na verdade, é o tamanho do átomo que a gente tem. Então, tem alguns conceitos aqui, como esses de ligações químicas. O que é uma ligação química? É aquilo que vai manter os átomos unidos entre si para poder definir a formação de uma substância. Ou seja, ele vai encontrar estabilidade, mas para isso ele vai ter que se juntar a outro elemento químico. Então, a gente tem 4 tipos de ligações, três tipos de ligações moleculares, porque tem as intermoleculares, pontes de hidrogênio, força de Van der Waals, pontes de disulfeto, dipolo induzido, dipolo permanente, né? Mas aí a gente vai trabalhar só esses primeiros conceitos como ligações iônica. Iônica é de íons. O que é um íon? Quando ganha e perde elétron. Então, quando eu tenho um átomo que perde, outro vai ter que ganhar. Ou seja, um vai ter que ser eletropositivo e o outro vai ter que ser eletronegativo. Então, tem que ter uma diferença de eletronegatividade. O átomo eletropositivo perde o elétron para aquele que é eletronegativo. E aí ele encontra a estabilidade completa. O outro tipo de ligação a gente chama de ligação covalente. Essa ligação covalente tem 2 tipos que a gente chama de ligação covalente comum. Está vendo aqui? Ó, ligação covalente comum e a ligação covalente dativa. A comum, claro, é a que a gente mais trabalha. Essa daí é o padrão. Tá? É representada por um traço entre os símbolos dos elementos químicos e sempre vai acontecer com 2 elementos que são eletronegativos. Está vendo aqui? Ó, eletronegativos. O que isso quer dizer? Que os 2 átomos estão querendo o mesmo elétron. Esse está querendo pegar o elétron de cá e esse
está querendo pegar o elétron de cá. Então, o que é que eles fazem? Nem fica com um, nem fica com o outro. Eles compartilham os elétrons, certo? Então, se ele compartilhar o mesmo elétron, uma ligação. Se ele compartilhar um segundo elétron e um terceiro, tá? Então, por isso que a gente disse que a ligação pode ser simples, quando tem uma só, dupla ou tripla, quando tem o compartilhamento de 3 elétrons, sendo esses elétrons de cada átomo envolvido. Quando tem uma certa diferença de eletronegatividade, a gente diz que ela é uma ligação polar. Mas quando não tem diferença de eletronegatividade, como por exemplo, o oxigênio molecular, que é representado por O2, é o mesmo elemento químico que está ligado, são 2 átomos de um mesmo tipo. Então, se são 2 átomos de um mesmo tipo, a eletronegatividade é nula aí. Os dois são iguais. Então, como tem o mesmo valor de eletronegatividade, a gente diz que ele é apolar. Nem fica um lado mais positivo, nenhum mais negativo. Por quê? Porque quando tem essa diferença, o mais eletronegativo tende a atrair mais o elétron para ele. Então, ele tende a ficar negativo e o outro tende a ficar positivo. Então, por isso que a gente diz que ficam polos. A ligação covalente dativa, na verdade, é uma explicação, uma saída para casos que não consegue ser explicado com a ligação covalente comum. É quando você tem um átomo já estabilizado, com 8 elétrons, e um outro que precisa de 2. Aí o que é que você faz? Você coloca uma seta apontando o átomo que está estabilizado, como se ele estivesse emprestando, olha só, é extremamente teórico isso daí, emprestando 2 elétrons para aquele que está precisando dos 2. Bom, então a gente tem o seguinte, ligação iônica ocorre entre 2 elementos químicos, 2 átomos, que têm diferença enorme de eletronegatividade. Um muito eletronegativo e outro muito eletropositivo. Ligação covalente, você tem 2 elementos eletronegativos, tá? 2 átomos eletronegativos, e aí há uma tendência de compartilhar. E o que é uma ligação metálica? Quando ocorre entre elementos eletropositivos, ou seja, todo mundo quer perder o elétron. Eu não quero perder, passo para aquele átomo também não quer perder, passa para mim. Eu também não quero, desculpa, eu não quero ganhar esse elétron, eu quero perder, certo? Então, se eu quero perder, eu jogo para ele, tá? O outro joga para mim, e aí esse elétron não fica nem para um nem para outro, ele fica formando como se fosse uma espécie de nuvem ao redor do átomo, certo? Então, essa é a explicação para a gente ter a ligação metálica. A gente tem aqui as funções químicas. De acordo com aquelas ligações químicas que foram abordadas, na química inorgânica, a gente tem 4 funções. Funções de ácido, base, sais e óxido. Tá, gente? Essas funções que a gente tem, sal, base, tá? Vou colocar aqui para a gente fazer a sequência bem bonitinha. Você vai acompanhando direitinho aqui. Beleza. Então, essas funções químicas que a gente tem, função de ácido, base, sal e óxido, são elas aqui. Tá? Funções de ácido, funções de base, funções de óxidos e sais. O que é que define? O que é um ácido? São substâncias químicas que, em meio aquoso, liberam prótons H+. E aí, como tem próton H+ dentro da água, se a água já é H2O, já fica H3O, tá? Por causa desse terceiro próton aqui. E aí sobra esse próton, por isso que fica H3O positivo. Então, todos esses ácidos aqui, a gente tem um esquema, um modelo de fórmula química, que ele vai sempre começar com o H, ok? As bases, ou hidróxidos, eu prefiro hidróxido, viu? Porque já ajuda o nome desse ácido. Toda vez que for colocar o nome do ácido, é ácido clorídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido nitroso, certo? Coloca a palavra ácido no começo. O hidróxido também, quando a gente vai falar hidróxidos, ou o nome dos hidróxidos, é hidróxido de sódio, cálcio, hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio. Óxidos. Então, o que são esses hidróxidos? Compostos que em meio aquoso liberam ânion OH+. Desculpa, OH-. O que é um óxido? Compostos binários, isso é importante. Binário, tem que ter 2 elementos químicos. Se tiver 3, deixa para lá, já não é mais óxidos. Por exemplo, se tiver H2SO4, tem oxigênio, certo? O oxigênio é eletronegativo.
No entanto, é um composto com 3 elementos. Então, se tem 3 elementos, já não é mais um óxido, pode ser qualquer outro. Então, ácido liberam H+, bases liberam OH- em meio aquoso, e os óxidos é um composto binário que o oxigênio tem que estar presente. Certo? É o mais eletronegativo. E os sais é quando não é nenhum dos outros. Ou seja, é um composto que em meio aquoso não libera H+, nem OH-, não é um composto binário em que o oxigênio quando é um composto binário, o oxigênio não é o elemento mais eletronegativo. Ou seja, esse conceito é para dizer o seguinte: um sal ele não é ácido, não é hidróxido, não é óxido. Ele é sal. Bom, como é que eu poderia representar isso? Observe isso daqui, ó. H3PO4, HCl, HNO3 e H2SO4. Todos eles começam com H, ó, certo? Então, todos eles começam com H. Isso aí, na verdade, é um ácido, certo? Esse outro aqui, todos eles têm um H no final. NaOH. Vou colocar os nomezinhos aqui, ó. Isso aqui vai ser ácido fosfórico, ácido clorídrico, ácido nítrico e ácido sulfúrico. Tem regras para a gente nomenclaturar, mas eu não cheguei a fazer a análise assim por causa do tempo, que é insuficiente. Beleza? Para não ficar sobrecarregado, porque a gente tem muita coisa para ser cobrada em avaliações. Então, você tem aqui NaOH, Mg, OH2, Al, OH3. Todos eles têm OH no final. Tá vendo? Então, todos eles são hidróxidos. Qual seria o nome? Hidróxido de sódio, hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio. Isso daqui, todos eles são compostos binários, tá vendo? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Todos eles têm 2 elementos químicos. Então, esse que tem 2 elementos químicos, observe que um é eletropositivo, um é eletronegativo. Nesse caso, são 2 eletronegativos, então isso é uma ligação covalente que mantém, aqui seria uma ligação iônica que mantém. É um composto binário, todos eles, em que o oxigênio é o mais eletronegativo. Pronto, achei. Isso daqui é um óxido. Qual é o nome? Óxido de cálcio, óxido de hidrogênio, que a gente chama de peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, dióxido de carbono, dióxido de enxofre. Certo? Bom, e todos esses aqui, observe que não tem H no começo, não tem OH no final, e quando tem oxigênio, não é com um composto binário. Então, não é nenhum dos outros casos. Tá? Se não é nenhum dos outros casos, isso daqui é tudo sal. Então, quais seriam os nomes desses sais? Cloreto de sódio, carbonato de cálcio e fosfato de cálcio. Beleza? São alguns exemplos de algumas funções inorgânicas. Beleza? E ainda assim, tem uma reação química, que é a chamada reação química de neutralização. Essa reação química de neutralização, gente, é quando você reage um ácido com uma base produzindo sal e água. Certo? Então, quando a gente tem uma reação química desse tipo, por exemplo, deixa eu colocar aqui no esqueminha, para a gente abordar mais um. Pronto. Suponha aqui que eu tenho uma reação química dessa substância aqui, ácido clorídrico. Essa substância, ácido clorídrico, pronto, beleza, aqui, ó. Ácido clorídrico reagindo com, vou pegar outra aqui fácil também, hidróxido de sódio. Peguei aqui e coloquei o hidróxido de sódio, certo? Então, a partir do momento que eu tenho essa reação química de ácido clorídrico mais hidróxido de sódio, ele vai ter que produzir algum outro composto. Então, isso aqui é o que a gente chama de reação de neutralização. É aquela que acontece entre um ácido, ocorre entre um ácido e uma base, ou hidróxido, produzindo
sal e água. Certo? Então, esta aí é a reação química. Então, qual seria o sal formado? O sal formado, gente, é esse daqui. Você pega o sódio do primeiro, da base, que é o cátion, junto com o ânion do ácido. O que é que sobra? Um H, um O, outro H. Ou seja, sobra H2O. Certo? Então, a gente tem aqui a substância de neutralização. Ácido clorídrico reagindo com hidróxido de sódio, produzindo cloreto de sódio e água. Essa é a chamada reação de neutralização que acontece nas substâncias químicas. Beleza? Então, essa aí eram as informações que eu queria passar para vocês para finalizar essa nossa etapa. Beleza? Agradeço a paciência de vocês. Tchau e até a próxima semana. Valeu, galera. Até mais.